E aí, pessoal? Estamos de volta com a GBI 185, Prática de Ensino em Biologia Celular. Estamos em estudo remoto emergencial e eu sou o professor Wellison Andrade Pereira. Nesta semana, vamos tratar do roteiro de estudos orientados de número 4, refletindo um pouco mais sobre a questão da abstração no ensino da biologia celular. Os objetivos com este roteiro são conduzir a uma reflexão sobre os tamanhos e formas das células e estimular o pensamento abstrato e crítico sobre a diversidade celular. Como provocação inicial, uma célula animal típica tem entre 20 e 50 micrômetros. Você sabe quanto é isso? O fato é que, como tais dimensões estão fora de nosso cotidiano, não exercitamos nosso poder de abstração normalmente, naturalmente. Mas, para termos uma ideia aproximada do que seria o tamanho de uma célula animal típica, bolei esta tabela de percepção das medidas e dimensões. Vamos começar pelo metro. Pense em 1 metro. É fácil, né? Dividindo por 100 partes iguais, teremos 1 centímetro. Agora imagine esse centímetro. Se dividirmos em 10 partes, teremos o milímetro. Até mesmo por nosso hábito com a régua, é tranquilo imaginarmos 1 centímetro, 1 milímetro. Agora que pode começar a complicar. Pense em 1 milímetro. Divida este milímetro em 1000 partes, isso mesmo, 1 milímetro em 1000 partes. A célula animal tem entre 20 e 50 destas partes, pois 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Se prosseguirmos adiante, 1 micrômetro dividido em 1000 partes, temos os nanômetros. E por fim, se dividirmos 1 nanômetro por 10, aí teremos 1 angstrom. Então, dito isso, como estudar as células? Você pode, naturalmente, recorrer a responder usando o microscópio. Mas o problema é que nem sempre as escolas têm microscópio. Aliás, dadas as particularidades, parece ser mais comum não ter este equipamento. Para estudar as minúsculas células, a opção mais certeira de recurso didático é mesmo o livro, ou banners, ou painéis, enfim, as imagens de um modo geral. Outra alternativa é a utilização de modelos anatômicos comerciais, os quais também podem ser meio caros, né? Relativamente caros. Mas ainda assim, a abstração estará presente. O discente terá que necessariamente trabalhar no âmbito da imaginação. Alguns livros trazem ilustrações que contribuem para a noção de escala, como esta imagem aqui. Observe que a cada novo quadro deste painel, o lado do quadrado é reduzido a 10% do tamanho anterior. Primeiro quadro, com 20 milímetros de lado, vemos um polegar. No segundo quadro, com 2 milímetros, as impressões digitais. No terceiro quadro, com 0,2 milímetro ou 200 micrômetros, vemos tecido. No quarto quadro, com 20 micrômetros, vemos células. No quinto quadro, com 2 micrômetros, mitocôndria. Sexto quadro, com 0,2 micrômetro ou 200 nanômetros, polirribossomos, traduzindo um RNA mensageiro. Sétimo quadro, com 20 nanômetros, visão de um ribossomo em destaque. Oitavo quadro, com 2 nanômetros, visão de moléculas. E no nono quadro, com 0,2 nanômetro ou 2 angstroms, visão de uma molécula. Com este quadro, o discente acha interessante essa questão de escala e acompanha o raciocínio. Então, a única saída é mesmo a abstração? De fato, a abstração é a habilidade que precisa ser exercitada. E neste caminho cabe a nós, professores, darmos oportunidades para este tipo de treinamento.
Em nossa primeira atividade, vamos fazer uma breve investigação. Caso você tenha algum livro didático aí na sua casa, procure nele imagens de células. O seu exercício aqui é, encontrando nele imagens de células, tirar fotos e fazer um breve relato sobre o quanto as imagens encontradas favorecem o raciocínio abstrato. Diga se a imagem explora a profundidade, ou seja, ela é tridimensional, dá uma impressão de 3 dimensões, né? E se você teria alguma ideia para melhorar este recurso em sua aula. Caso você tenha livros no ensino fundamental e médio, poderá observar a diferença na abordagem, como aqui neste slide. O nível de detalhamento geralmente costuma aumentar em função do interesse, da faixa etária, da maturidade dos estudantes, dos recursos disponíveis, da série, enfim. Neste slide, observe imagens retiradas de um livro bastante utilizado no terceiro grau, para o curso de Ciências Biológicas mesmo. Veja que, em geral, são usadas fotomicrografias eletrônicas. Agora você pode dar um tempinho, se quiser, neste vídeo e procurar no seu livro algumas imagens para fazer esta atividade, ok? Vamos fazer um exercício. Posso te garantir que estas 3 imagens saíram de objetos cortados pela metade. Dê um tempinho e me diga qual é o formato tridimensional do objeto ou dos objetos que originaram estes que estão aí apresentados. Vamos dar um tempinho antes de prosseguir? E aí, pensou? A sua resposta foi esta? Foi mais ou menos nisso que você pensou? Uma esfera cortada ao meio tem este aspecto de circunferência. Um paralelepípedo tem este aspecto retangular, se cortado. E um objeto como esta bola achatada, desde que seja sólida, daria uma elipse. Então, ok? Tudo certo? Olhando para o nosso roteiro para a produção do conhecimento científico, na segunda etapa formulamos um modelo que explique aquilo que foi observado. E com base nas propostas, é possível sim que os modelos sejam aceitos. No entanto, mais uma vez, veja o que acontece na sequência. Assim, considerando o teste de hipóteses, o modelo está aceito? Veja que sim. Mas como já presenciamos anteriormente, um modelo só é absoluto na inexistência de outros. Concorda? E eis então que surge um modelo alternativo, mais uma vez. Observe que de um mesmo objeto foi possível obter 3 perspectivas totalmente diferentes. O meu objetivo aqui é te provocar para o seguinte: todo modelo pode ter uma face ainda não conhecida, e isto é o principal papel da educação, conduzir os discentes ao raciocínio crítico. Mas eu não quero também te dizer que sempre iremos duvidar das coisas, não é isso. Mas podemos questionar, tanto as coisas em si, quanto formas de confirmar o modelo. Afinal, precisamos acreditar naquilo que a gente estuda, concorda? Em geral, uma pesquisa com qualidade tem 2 ou 3 perspectivas apontando para o mesmo resultado e conclusão. Daí podemos aumentar o grau de credibilidade, ok? Neste slide, trago a seguinte provocação. Temos 3 objetos sólidos, uma esfera, um cilindro e um cone. Se fizermos um corte nestes objetos e observarmos uma fatia de cada, teremos a mesma impressão de uma circunferência. Assim, observe, 3 objetos originalmente diferentes nos pareceriam serem iguais, considerando apenas uma perspectiva. Agora veja que não. Com apenas mais um corte, eles poderão ser diferenciados entre si
Portanto, a solução que trago para esta questão é a realização de diferentes cortes na microscopia, longitudinal, transversal e paradérmico. Daí conseguimos observar, desenhar e abstrair com mais propriedade, na posse de mais perspectivas sobre o mesmo objeto. Veja qual a impressão que temos de uma folha quando observada nessas três perspectivas. No sentido longitudinal, observamos os vasos condutores de seiva em sua extensão, parecendo uma tubulação. No sentido transversal, observamos os mesmos vasos cortados transversalmente. E no corte paradérmico, podemos ter a percepção do tecido que reveste a folha. Interessante, né? Como atividade para favorecimento da abstração, inicialmente vou te mostrar como podemos construir um dado. Veja, temos a imagem, a gente corta essa imagem, faz a dobradura do papel e temos um dado. Porém, não é um dado a nossa atividade, tá? É só para a gente ter uma percepção inicial. Veja este modelo agora. Se você imprimisse essa folha, fizesse os cortes necessários e as colagens, como indicado, né? A com A, B com B, C com C e assim por diante, você teria um bloco no final, mostrando a estrutura de um tipo de madeira no espaço. Mas o que eu vou te sugerir como atividade é a construção de um cubo, que represente um pedaço de uma folha, com destaque para a visão do mesofilo e também da epiderme da folha. Veja que temos aí três faces: a face longitudinal à esquerda, a paradérmica ao centro e a transversal à direita. A minha proposta é que você faça esse modelo à mão mesmo, usando uma folha A4 qualquer ou até mesmo uma folha do seu caderno, como no modelo deste slide. As imagens da microscopia são reais, obtidas com auxílio do microscópio óptico, ok? Veja em mais detalhes a visão da face paradérmica. Em destaque, temos as células da epiderme e células especializadas constituintes dos estômatos. Observe aí. A ideia é que nas faces de seu objeto correspondentes à epiderme, você desenhe esta imagem. Combinado? Do mesmo modo, veja a aparência do lado transversal, com os vasos cortados transversalmente. As células do parênquima contendo grânulos verdes, que seriam os cloroplastos, as células epidérmicas, num formato mais quadrangular. A ideia é reproduzir esta percepção para as faces correspondentes ao corte transversal. Por fim, veja qual é a percepção longitudinal. Depois de construir o seu modelo, você poderá refletir com mais facilidade sobre a anatomia de uma folha. O exercício tem exatamente este objetivo. Como poderá conferir, esta é uma estratégia que pode ser facilmente replicada para outros objetos de estudo na citologia. Modelos tridimensionais são bastante interessantes, ainda mais se construídos pelos próprios alunos. Esta, de fato, é uma boa atividade. Enfim, chegamos às nossas considerações finais. É imprescindível estimular o raciocínio abstrato dos estudantes. Independentemente da fase em que se encontram, seja no fundamental, médio ou superior, é importante exercitar essa habilidade. Os meios para alcançar estes objetivos são variados e é importante que sejam explorados. E por fim, a microscopia é muito útil, mas formas alternativas funcionam muito bem, ainda mais se forem combinadas. Bom, e é isso. Espero que façam um belo modelo de folha. E o mais importante, que reflitam sobre a relevância do engajamento dos seus estudantes. Alunos interessados são meio caminho andado rumo ao sucesso. Bem, turma, até a próxima. Tchau.